Daí, galera, vamos continuar a resolução da nossa prova sobre trigonometria, agora pensando sobre a questão 7. Se a secante de θ é igual a 5 e θ pertence ao quarto quadrante, determine o valor das outras funções trigonométricas para o ângulo θ. Bem, θ está no quarto quadrante, a secante de θ é 5. Primeira coisa que imediatamente nós podemos calcular é o cosseno de θ, porque a secante é o inverso do cosseno. Bem, se a secante de θ é 5 e a secante é o inverso do cosseno, então, evidentemente, o inverso do cosseno de θ vai ser 5. Se nós invertermos os dois lados dessa igualdade, a gente vai chegar à conclusão que o cosseno de θ é igual a 1/5. Como o cosseno e a secante possuem sempre o mesmo sinal, ou seja, quando a secante é positiva, o cosseno é positivo, e quando a secante é negativa, o cosseno é negativo, então o cosseno de θ também será positivo, uma vez que a secante de θ é 5. Então, cosseno de θ, 1/5. Agora que nós conhecemos o valor do cosseno de θ, usando a relação fundamental da trigonometria, nós poderemos calcular o valor do seno de θ. Então, sabemos que o seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ, mas o cosseno de θ é 1/5. Então, nós teremos 1/5 ao quadrado, isso aqui vai ser igual a 1. O seno ao quadrado de θ vai ser 1 ao quadrado. O seno ao quadrado de θ mais 1 sobre 25, que é 1/5 ao quadrado, igual a 25 sobre 25. Notem a mesma estratégia de transformar o 1 em uma fração equivalente a 1, mas que tenha denominador igual àquele termo que já foi calculado. Dando continuidade, nós chegaremos à conclusão que o seno ao quadrado de θ vai ser igual a 25, 25 menos 1, 25, 24, 25 avos. O seno de θ vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 24, 25 avos. A raiz quadrada de 24 não é um número inteiro, a raiz quadrada de 25 é, então nós sabemos que o seno de θ vai ser mais ou menos a raiz de 24 sobre 5. Ora, o seno no quarto quadrante, vamos lembrar aqui, o seno a gente olha no eixo vertical, no eixo dos senos aqui, que a gente chamaria de seno do y, né? Aqui na função trigonométrica ele representa o seno, mas o seno aqui no quarto quadrante ele é negativo. Então, dessas duas possíveis respostas para o seno de θ, aquela que vai atender à questão é o valor negativo. Consequentemente, o seno de θ vai ser menos raiz de 24 sobre 5. Só que a raiz quadrada de 24, ela pode ser simplificada. A raiz quadrada de 24 pode ser escrita como sendo a raiz quadrada de 4 vezes 6. Afinal, 4 vezes 6 é 24. E a raiz quadrada de 4 vezes 6 é a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 6. A raiz de 4, todo mundo sabe que é 2. Então, eu poderia escrever a raiz quadrada de 24 como sendo 2 vezes a raiz quadrada de 6. Consequentemente, o seno de θ passaria a ser menos 2 vezes a raiz de 6, coisinha feia, se é para fazer, faça bem feito, 2 vezes a raiz quadrada de 6 sobre 5. Está aí o seno do nosso amigo θ. Nós já calculamos o cosseno de θ, nós já sabíamos a secante de θ, recentemente calculamos o seno de θ, e agora nós vamos calcular a tangente de θ.
Lembrando que a tangente ela vai ser positiva, vamos lembrar aqui do círculo trigonométrico, a tangente é positiva quando o seno e o cosseno têm mesmo sinal, ou seja, quando os dois são positivos ou os dois são negativos. Então a tangente é positiva no primeiro quadrante e no terceiro quadrante. No quarto quadrante e no segundo quadrante, a tangente é negativa. Em outras palavras, ela é positiva nos quadrantes ímpares e ela é negativa nos quadrantes pares. Então nós já sabemos que, como θ é um arco do quarto quadrante, a tangente de θ necessariamente vai ser negativa. Tangente de θ vai ser o seno de θ, que nós calculamos, é menos 2 raiz de 6 sobre 5, menos 2 raiz de 6 sobre 5, dividido pelo cosseno de θ, que nós calculamos lá na letra, no primeiro item, que é 1/5. Aqui nós poderemos simplificar a expressão, né? Esse 5 simplifica com esse 5. Eu vou concluir então que a tangente de θ vai ser menos 2 raiz de 6. A próxima função trigonométrica que nós vamos calcular para o ângulo θ é a cotangente. A cotangente é o inverso da tangente. Como nós já sabíamos a tangente, ficará bem fácil calcular o valor da cotangente. A cotangente de θ vai ser 1 sobre menos 2 raiz de 6. Ora, não é comum, não é normal, ou foi convencionado que quando nós tivermos uma raiz aqui no divisor, né, a gente vai racionalizar essa expressão. Então, para racionalizar essa expressão em particular, nós vamos multiplicar tanto o dividendo quanto o divisor por aquela raiz que nós queremos eliminar, né, que no caso aqui é a raiz quadrada de 6. Então, nós ficaríamos com 1 vezes a raiz de 6 é a raiz de 6. Raiz de 6 vezes a raiz de 6, aqui ó, vai ficar a raiz de 36, que é 6, menos 2 vezes 6. O resultado da divisão de um número positivo por um número negativo vai ser negativo. Nós ficaremos então com menos raiz de 6 sobre 12. 2 vezes 6, 12. E esse aqui, menos raiz de 6 sobre 12, corresponde à cotangente do ângulo θ. A gente poderia tentar simplificar a raiz quadrada de 6, mas como 6, a decomposição dele é 2 vezes 3 e nenhuma dessas duas raízes são inteiras, então não tem muito o que fazer, vai ficar isso aí mesmo. E para a gente terminar essa questão, vamos calcular a cossecante de θ. A cossecante de θ é o inverso do seno. O seno nós havíamos calculado lá em cima, né? O seno é menos 2 raiz de 6 sobre 5. Cossecante de θ é o inverso do seno. Então será 5 sobre, já vou botar o sinal de menos ali, né? Menos 5 sobre 2 raiz de 6. Mesma situação da questão da cotangente, né? Temos uma raiz aqui no divisor, vamos racionalizar essa expressão, multiplicando, dividendo o divisor pela própria raiz de 6, menos 5 vezes a raiz de 6, sobre raiz de 6 vezes a raiz de 6, é a raiz de 36, que é 6, 6 vezes 2, 12, menos 5, raiz de 6 sobre 12, esse é o valor da cossecante do ângulo θ. E felizmente, terminamos a questão. Abraço.